Boa noite, meus irmãos. Melhorou bastante, viu? Melhorou bastante. Minha esposa disse, é porque estão com frio. Eu disse, tem isso não, ó. Quer dizer que frio não tira educação? Tira não. Boa noite, a gente responde boa noite, amém? É assim. Vamos abrir Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler o preâmbulo da carta que Paulo escreveu aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 7. É bem a introdução, mas é importante aprender com o que está aqui escrito nessa introdução, nesse prefácio da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo inicia dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para entender o conteúdo aqui revelado, as lições que precisamos aprender nesta porção no dia de hoje. Meus irmãos, antes de mais nada, é importante falar um pouco de Paulo e a sua relação com a igreja de Roma. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo não conhecia a igreja que se instalou em Roma. Paulo era apóstolo aos gentios, havia feito já a primeira, a segunda viagem missionária, mas ele não tinha ido a Roma. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Porém, ele tinha boas notícias e muitos conhecidos que frequentavam aquela igreja e que moravam em Roma. No final, no capítulo 16, no final dessa carta, ele vai citar alguns nomes de pessoas que ele conhecia. Mas ele, por não conhecer a igreja inteira, ele resolve escrever esta carta e ele o faz de uma forma magistral. Os teólogos têm uma consciência. A carta aos Romanos é a melhor exposição do conteúdo do Evangelho. Se você quiser descobrir o que é o Evangelho de Deus, você vai encontrar na carta aos Romanos. Diferente de outras cartas, que Paulo se detinha muito em respostas relativas à vida do dia a dia, à vida prática, por mais que ele o faça em Romanos, mas em um nível e um grau menor que as demais, Paulo vai se ocupar de trazer aquilo que Deus havia revelado a ele a respeito do conteúdo do Evangelho, da boa nova que ele, como apóstolo, estava pregando e que a igreja tinha como missão pregar esta boa nova. E ele, antes de expor esse conteúdo do Evangelho, ele faz esta saudação, esse prefácio, que revela muito sobre ele e sobre nós, sobre aqueles que foram chamados para viver, experimentar e anunciar esse Evangelho. É interessante que Paulo vai usar nesta introdução, nesse prefácio, 2 vezes a palavra separados. Ele vai repetir o termo chamados. São 2 palavras muito importantes no conteúdo
teológico do apóstolo Paulo. O ser chamado por Deus, o ser escolhido por Deus. Qual a importância desse ato de Deus a nosso favor, a nosso respeito? E ele vai falar em poucas palavras na introdução que ele, Paulo, se considerava servo de Jesus Cristo e que fora chamado para servir a Deus. A palavra servo, ela casa com a palavra Senhor. Elas são muito importantes no Novo Testamento como um todo. Você vai descobrir, talvez você já ouviu a pronúncia em grego, Kyrios, Senhor, doulos, servos. Kyrios só tem um. Doulos temos muitos servos. Servos são aqueles que se prontificam a dedicar a sua vida a Deus, a prestarem não só serviços, mas dedicarem sua vida a Deus como gratidão. Não é visto no Novo Testamento o ato de se considerar servo como um ato degradante, algo de que você precise falar da servidão, do ato de servir como algo opressor, doloroso. Pelo contrário, todo aquele que se diz servo de Deus faz isso com alegria e profundo louvor, porque ele antes experimentou o que era ser escravo do diabo. E agora ele sabe que em Jesus o fardo é leve. Ele sabe que em Jesus há liberdade para servir. Ele sabe que esta opção de servir não é opção por obrigação, mas por amor. Havia no Velho Testamento a condição de alguém que um dia se tornou escravo, e eu não quero adentrar muito nos detalhes de como você se tornava escravo no Velho Testamento, mas quero apenas enfocar o fato de como você se via livre da escravidão. Se você entrasse na situação de escravo, porque devia e não tinha com que pagar, então você trabalharia como escravo por uma época, por um tempo, e depois que pagasse a conta, a dívida, você era liberto. Havia a opção daqueles que um dia eram escravos, depois de pagarem suas contas, furarem sua orelha e dizerem: eu quero continuar escravo de você. Era um ato de escravidão voluntária, livre, uma dedicação de querer continuar na condição de servo. E só fazia isso quem era bem tratado, quem não era humilhado, quem não era desprezado. Quando a Bíblia nos chama de servos de Deus, é que nós sabemos a diferença entre servir o diabo e servir a Deus, e nós sabemos o prazer, a honra de fazer parte de um plano mundial, de levar o evangelho das boas novas àqueles que vivem nas trevas. Nós que um dia fomos escravos no Egito, e eu falo metaforicamente, agora sabemos o que é ver a luz, o que é ver algemas cair. Nós sim, agora voluntariamente nos reconsagramos a Deus, para como doulos, como servos, fazer essa obra. Abraão não tinha medo de usar esse termo a seu respeito, ele se apresentava como servo de Deus. Você vai encontrar o próprio Josué, o próprio Moisés, todos homens e mulheres de Deus não tinham receio de se apresentar como servos de Deus. Porque quando você ocupa o seu lugar, você não vai querer honra, glória, aplausos, holofotes, destaque. Você oferece tudo isso a Deus. Toda vez que no nosso coração queremos usurpar aquilo que não é nosso, a honra, a glória pertence ao nosso Deus. Você vai em Apocalipse, os anjos repetem isso repetidamente, até de forma a nos cansar, com a intenção de intensificar na nossa compreensão que nós não podemos servir a Deus querendo uma recompensa terrena. Nós não podemos servir a Deus
para receber um elogio, por mais que faça parte o reconhecimento de um trabalho de alguém que se esmerou, que se dedicou. Mas nós não fazemos para receber simplesmente um elogio. Ou, o que é pior, muitas vezes fazer para receber, afofar o nosso ego e ser aclamado. E se não for, eu não faço mais. Não vou brincar mais disso. Não vou mais brincar de Copa do Mundo. Esse negócio é muito chato. Muitas vezes nós estamos assim, sem entender que a nossa posição é uma posição de servos. E quando nós não aprendemos isso, nós não aprendemos a viver o verdadeiro cristianismo. Como trabalhar se eu não me vejo como servo? O primeiro sinal de que eu não me vejo como servo é a falta de humildade. O segundo sinal é a falta de operosidade, a falta de trabalho. Eu só quero receber. Eu só quero que os outros façam por mim. E reclamo quando não fazem. Quando é missão nossa fazer. Irmão, ser servo é um grande desafio. Mas é o caminho para andar com Deus, andar como servo. E Paulo se apresenta dessa forma. Depois ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. E ele apresenta esse Evangelho de forma maravilhosa. Ele diz que é um Evangelho eterno, que Deus preparou antes de tudo acontecer. Depois ele diz que é um Evangelho que Deus anunciou no Velho Testamento. Por isso que nós não desprezamos o Velho Testamento. O Velho Testamento é a garantia de que Deus prometeu o seu Filho, Deus prometeu o Messias, e que não só prometeu, mas cumpriu a promessa. Quando você compara as profecias do Velho Testamento a respeito da vinda do Messias, e chega no Novo Testamento, você vai ver aquilo que foi prometido se cumprindo. O Evangelho de Mateus, ele tem uma característica importante. Mateus vai dizer sempre, e isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Repetidamente. Se não me engano, são mais de 39 vezes que vai aparecer essa expressão. E isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação de Deus. Ele passa um tempo na Arábia, e ali ele vai orar, e Deus vai trazer luz, elucidação na leitura do Velho Testamento. Ele descobre que Jesus não é obra do acaso, que Jesus é um cumprimento profético, é a realização de um projeto de Deus, e ele enviou ao mundo na forma de um bebê que se tornou homem, que fez uma obra na terra, morreu, ressuscitou e depois subiu e está sentado à direita do Pai. E esse não é o final da história. E diz que ele de lá virá para buscar os seus. Aí sim, o fim virá. Este é o fim, quando ele voltar. Mas é fruto de um projeto elaborado na eternidade, que foi projetado e pré-anunciado no Velho Testamento, e que se cumpriu nos dias dos profetas, e hoje nós anunciamos. Temos essa missão sublime de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de falar do preço que Jesus pagou, de falar da única possibilidade de salvação que o homem tem, que é por meio de Jesus Cristo, o Messias prometido, o Messias recebido, que morreu por nós na cruz do Calvário. É também o Evangelho da ressurreição. Ele menciona que ele é o Evangelho da morte, mas é também o Evangelho da ressurreição. Da vida que nasce da morte, da vida que rompe as cadeias do inferno e que abre as fechaduras de corações gélidos, de vidas mortas, para que possam experimentar tudo que Deus tem para nós. Ele disse que foi chamado para este Evangelho. E quando ele escreve aos Romanos, ele diz: ai de mim se não pregar esse Evangelho. Ai de mim se não compartilhar essa verdade tão sublime, tão maravilhosa. Ai de mim. Irmãos, depois ele chega no versículo 5 até o versículo 7 e diz que também nós fomos chamados.
Se ele tinha a incumbência de anunciar o evangelho como apóstolo que era, e ele faz essa descrição desse evangelho eterno, desse evangelho pré-anunciado no Velho Testamento, confirmado no Novo Testamento, que fala da morte, da ressurreição, da graça de Deus, ele faz uma revelação especial no versículo 5 e 7, ele diz que também nós fomos chamados. Nós fomos chamados. E em que consiste esse chamado? O que engloba esse chamado? Paulo vai dizer, de uma forma muito clara, muito categórica, que nós fomos chamados, e preste atenção a isso que eu vou dizer nesse momento. Nós fomos chamados para sermos de Jesus. Você entendeu o que significa isso? Ou você entende o que significa isso? Eu vou ler para vocês, para tentar fixar. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Eu sou chamado a pertencer. Eu não sou chamado para usufruir apenas de Jesus. Eu sou chamado a pertencer. E isso tem uma profundidade. Isso é tão marcante que eu queria muito que você entendesse isso. Nós temos um desejo profundo no nosso coração de complemento. Nós temos um desejo profundo de pertencer. Alguém que é órfão sabe muito bem disso. Principalmente quando você assiste a algum programa de televisão, você vai encontrar pessoas que aparecem em qualquer programa desse, e eles querem descobrir quem é o pai e quem é a mãe. Eles sabem que a mãe mora lá no Pará, mas nunca viu. E contaram uma história mal contada, mas ele tem um déficit no coração tão grande, porque ele precisa conhecer essa mãe que ele não conhece, esse pai que ele não conhece, porque nós temos no coração um desejo profundo de pertencer. Quando nós namoramos, quando nós nos casamos, nós queremos pertencer a alguém. Por isso que é comum dizer, fulano de tal de cicrano, porque nós queremos não apenas ter alguém do nosso lado, nós queremos pertencer a alguém. É bonito quando um pai diz, aqui é meu filho, eu tenho orgulho do meu filho, um filho diz, eu tenho orgulho do meu pai. Aí fica aquele negócio, meu papai, meu garoto, meu papai, meu garoto. Nós temos dentro do nosso coração um senso de pertencer, nós queremos pertencer. E a Bíblia diz que quando Deus nos criou, nós pertencíamos a Deus. Em Adão, Eva, a história da criação, nós estávamos neles, como estávamos em Cristo. Quando Adão e Eva rompem a comunhão com Deus, pela desobediência, pela obstinação, de um caráter que quer a autossatisfação, a autogratificação, o prazer pessoal, o fazer o seu querer e não o querer de Deus, tudo isso está embutido no ato de desobediência de Adão e Eva. Naquele instante eles estavam querendo romper com Deus e dar vazão ao seu eu particular e a dizer, eu não quero mais pertencer, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero ser autônomo. E daquele dia em diante, a nossa relação com Deus de pertencer não foi mais a mesma. Quando Jesus vem e morre na cruz, a Bíblia diz que ele veio para nos resgatar. Resgatar é pagar um preço para ter de volta. Todo resgate tem esse sentido. É comprar de novo o que é seu que foi perdido. Pessoa que rapta uma jovem, um filho, um pai de família, ele pede um resgate. Ele pede a quem? Ao dono primeiro.
Porque ele se arvora na condição de ser dono, e ele cobra para que o dono primeiro tenha de volta a propriedade, aquilo que um dia foi dele. Deus fez isso por nós. Quando mandou Jesus para morrer por nós na cruz e para pagar o preço que a lei exigia. Volto a insistir, Deus não pagou conta ao diabo. Há uma teologia herética que diz que quando Jesus morreu na cruz, a oferta de Jesus não foi a Deus, foi ao diabo, porque o diabo, ele nos roubou de Deus e o diabo exigia um resgate. Em nenhum lugar na Bíblia se diz isso. Diz que Deus pagou em Jesus o preço que a lei exigia, não que o diabo exigia. A lei de Deus tinha que ser satisfeita, e ela foi quando Jesus foi entregue por nós. Isso implica dizer que todo aquele que se achega a Jesus, entrega a sua vida a Ele, passa a pertencer a Deus. De novo. De novo. Porque o que Adão fez no jardim do Éden foi de romper, e nós nos apartamos de Deus, e Paulo vai falar isso em Romanos, quando você for aprofundar o seu estudo em Romano. Paulo no capítulo 8 vai dizer que nós somos inimigos de Deus, pela obstinação dos nossos corações, nós nos apartamos dele. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, quando ele faz a obra de restauração, de resgate, e nos coloca novamente na condição de filhos de Deus. Nós fomos chamados para pertencer a Deus. E esse chamado não foi só um abrir de boca, volta Luciano para mim. Deus sabia que era necessário nos chamar, mas era necessário pagar um preço por nós. Era necessário que o seu filho fosse o preço do resgate, para que eu e você, se você creu em Jesus de coração, eu e você voltássemos a pertencer a Deus. Por isso que todo aquele que crer de coração, entrega a sua vida a Jesus inteira, que quer viver uma nova vida com Ele e para Ele, que entende que o propósito aqui não é viver aqui eternamente, é ser como peregrinos, como cantamos há pouco. É de peregrinar, é de passar por essa existência, fazendo o nosso papel, mas não se apegar a esta vida, às coisas desta vida, como se isso não fosse passar. Quantas pessoas você e eu, nós conhecemos, que elas não querem morrer, e não querem morrer porque, primeiro, elas não sabem para onde vão. Segundo, porque elas estão tão apegadas a esse mundo passageiro que o pensar em morrer as aflige profundamente. Eu pertenço a Jesus porque um dia eu fui comprado com sangue. E porque a sua morte em minha vida não foi em vão. Me permita contar mais uma vez essa história. Muitos aqui já ouviram várias vezes. Eu gosto muito desse episódio do filme O Resgate do Soldado Ryan. O soldado Ryan, ele era de uma família de 4 ou 5 soldados que serviam ao exército americano. E quando o exército percebeu que os seus irmãos haviam morrido em combate, eles fizeram um contingente para resgatar o soldado Ryan, que estava no fronte de batalha. Os comandantes do exército disseram: nós não podemos permitir que essa mãe perca todos os filhos na guerra. Nós precisamos resgatar esse jovem precisa voltar para sua mãe. E quem assistiu o filme lembra que o Tom Hanks, ele é o comandante desse pelotão destacado para resgatar o soldado Ryan. E eles passam por situações terríveis para chegar onde esse jovem estava, para resgatar, trazer de volta, levar para sua mãe. E no meio de tanto tiroteio, tantas balas, Tom Hanks no seu papel, não lembro o nome dele no filme, ele diz assim: eu só espero que você valha a pena,
porque morreu já um companheiro do nosso batalhão que veio te salvar, um está ferido, eu só espero que você vale a pena. E o final do filme é marcante, porque no final do filme mostra o soldado Ryan já velho, junto ao túmulo do comandante que salvou, que resgatou, com seus netos, e ele pergunta com lágrimas nos olhos para os seus netos: eu vali a pena? Ou seja, valeu a pena eles terem me salvado? Digam para mim, por favor, se a minha vida valeu a pena. E os seus netos o abraçaram e disseram: vovô, o senhor viveu como alguém digno de um resgate. Valeu a pena terem resgatado o senhor. E aquele filme termina, mas a nossa vida não terminou ainda. E quando eu lembro de tudo que Jesus fez por nós, para nos resgatar, o preço que foi pago, tudo que foi feito, o sofrimento do Pai de ver o seu Filho na cruz, morrendo por nós. Quando eu lembro da humilhação que o meu Senhor Jesus passou, naquela cruz, o vitupério, para que pudéssemos hoje estar aqui louvando o seu nome, adorando o seu nome, eu fico pensando: meu Deus, será que eu estou fazendo por onde? Será que valeu a pena eu, hoje, você, a vida que você leva, como você vive, valeu a pena? Valeu a pena tanto amor, tanto sofrimento por você? Essa é a pergunta que eu quero sempre me fazer. Eu fui chamado para pertencer, eu fui chamado para ser. E quando eu entendo que quando eu sou e pertenço, eu pertenço porque Ele me resgatou, pagando um preço altíssimo, que você tanto lembra na Santa Ceia, quando participamos. A Bíblia diz também que nós fomos chamados para ser amados. Porque é dito na palavra de Deus que quando depois que somos chamados para sermos do Senhor, somos chamados para partilhar o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, antes, durante e depois. Eu quero dizer uma coisa para você que se acha o maior pecador. O diabo sabe da nossa fragilidade. E a nossa fragilidade não é pecar eventualmente. Essa não é a nossa maior fragilidade. Você devia saber disso. Que você e eu, em momentos do nosso dia a dia, vamos escorregar na banana, vamos meter o pé na jaca, sim. Claro que alguns metem metade do pé na jaca, outros metem até a coxa. Mas nós vamos meter o pé na jaca porque nós somos pecadores ainda. Mas pecadores que podem se apresentar a esse Pai que um dia nos amou e dizer: Senhor, me resgata, renova a minha vida. E a Bíblia diz de forma categórica que se confessarmos os nossos pecados, sejam eles quais forem, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Essa é uma verdade bíblica. Outra verdade bíblica na mesma linha é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? São perguntas que provocam silêncio no inferno, mas em nós não. Sabe qual é a nossa grande fraqueza? Não é cometer pecado. A nossa grande fraqueza é de não acreditar que Deus perdoa todos os nossos pecados. A gente diz: aquele pecado Deus perdoa, mas tem aquele pecado, aquele Deus não vai perdoar nunca. Eu vou ficar aqui fazendo que estou morto, mas aquele pecado Deus não vai perdoar, não. E você sabe, nós sabemos que é esta conclusão que te leva a viver uma vida medíocre, espiritualmente falando.
Porque você está ali, mas não se sente digno do perdão de Deus e nem se sente perdoado. Porque aquele pecado Deus não vai te perdoar jamais, na sua cabeça. Você concluiu que Deus não vai te perdoar jamais. E o diabo, para completar, vai trabalhar e potencializar, maximizar isso para que isso seja uma verdade absoluta no seu coração e na sua mente. Aí você se torna religioso. Você não é mais servo. Você é um assistente. Vem de vez em quando aqui, não se envolve tanto, afinal de contas não vale a pena envolver tanto, já que Deus não vai resolver aquele problema que eu tenho. Então eu fico ali para prestar presença, marcar ponto, marcar tabela. Nós precisamos conhecer a profundidade e a largura do amor de Deus. Nós precisamos conhecer a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. Não há pecado que confessado, que verdadeiramente fruto de arrependimento, que Deus não perdoe, meu querido. Se o diabo tem te convencido do contrário, você tem que saber que quem é o pai da verdade é Deus, o pai da mentira é o diabo. Eu já disse algumas vezes isso aqui. Tem crente que acredita mais no diabo do que em Deus. Isso choca. Porque toda vez que você se convence que você é um derrotado, um perdedor, que não tem jeito para você, quem está te convencendo disso? É Deus? Claro que não. Por que você acredita tanto nessa mentira? Porque nós tendemos a acreditar mais na tragédia do que na bênção, na cura. Nós temos a tendência de acreditar que nós somos derrotados, vencidos, desprezados, desamados, do que vencedores, amados, abraçados do Pai. E eu tenho uma notícia boa para você. Deus não te amou só quando você era pecador, antes de conhecê-lo. Deus te ama hoje, enquanto você continua pecador, só que pecador arrependido, remido, que de vez em quando mete o pé na jaca. Ele te ama. O amor que te perdoou para trazer para a vida eterna é o amor que te ama para te conduzir para a vida eterna. Você precisa descobrir esse amor. Senão você fica preso ao amor do Deus que me amou quando eu era pecador, agora eu me converti. Se eu andar fora da linha, Ele não me ama mais. Isso não é de Deus. Ora, basta ler 1 Coríntios capítulo 13, a exaltação do amor. Basta ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amor. Basta olhar a forma que Deus, em Jesus, como Jesus trata Pedro depois do erro terrível que ele cometeu de negar, maldizer, praguejar a Jesus. Você foi salvo, chamado para ser de Jesus, você é chamado para ser amado. E por fim, você é chamado para abençoar. Porque quem pertence a Jesus, experimenta um relacionamento tão profundo, pertence a Ele, é amado por Ele. Qual deve ser a nossa postura diante disso? Servir de todo o meu coração ao meu Deus. E sabe quando é que você serve a Deus de todo o coração? Quando você abençoa outras pessoas. Não tem outra forma. Não tem outra forma de você demonstrar profunda gratidão e amor quando diante daquilo que Ele fez por você, senão através de gestos e atos que sejam de amor, de estender a mão para abençoar outros. Seus irmãos da fé, pessoas que você não conhece, você pode abençoar alguém de formas mais simples possível. Quer um exemplo? Você sabia que um sorriso abençoa vidas?
Dá um sorriso aí. Congela esse sorriso. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que tem alguns que ficam com o pescoço duro assim. Você pode levantar assim. O sorriso pode ser uma bênção para alguém que está triste. Uma atenção que você dá para alguém. Quando você recebe de Deus algo, você há tempos que não vê alguém e está orando por ele, diz assim, olha, eu estou orando por você, Deus tem me chamado a orar por você. Você não precisa saber de nada que está acontecendo na vida dele, se a pessoa quiser te contar bem, se não, você não sabe o bem que isso vai fazer na vida de uma pessoa. Ou então, quando você chega assim, abre a despensa da sua casa, sabendo que alguém está passando necessidade, pega aqui o que você precisa. Pega aqui o que você precisa. São esses gestos e outros mais, queridos. Pregar o Evangelho é sublime. Se importar com o destino da vida, das vidas humanas, do que acontecerá após a morte. Porque uma mentira que tem sido pregada, e aqui eu posso falar com toda propriedade, porque eu sou um pregador do Evangelho. Uma mentira que tem sido pregada e que muita gente tem caído e acreditado é que depois que morrer ele vai ter outra chance para viver de novo, até dar certo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo de Deus. Por isso que Deus prega que você se arrependa, se achegue a Ele, volte a ser dele, a pertencer a Ele. Porque depois do cemitério, como diz uma música de um pastor amigo meu, o caso é mais sério. Depois do cemitério, o caso é mais sério. Você foi chamado a pertencer. Você foi chamado a amar. Você foi chamado a abençoar. Seja criativo, ore a Deus. Deus, diante de tudo isso, como eu posso abençoar? Eu dei algumas dicas, poucas, diante das muitas opções que Deus vai te dar para fazer no âmbito eclesiástico, uma função a desempenhar, algo a fazer aqui internamente ou externamente. Por exemplo, está no boletim, Cida foi impactada por uma situação de um pai que perdeu a esposa no parto, nasceu o bebê. E você sabe que o homem não sabe lidar com essas coisas de bebê, é uma tragédia. Esse pai não tem condições, está aí no boletim. Você quer ajudar? Abençoe essa criança. Abençoe essa família. A filha mais velha deixou de estudar para ajudar lá. Olha a situação. E tem tantas outras situações que a gente pode ajudar. Olha a Deus, Deus vai dar sinal para você, Deus vai dizer como você vai ajudar pessoas no seu trabalho. Porque nós vivemos num mundo, em Brasília, isso é muito intenso, eu estou me alongando, Deus sabe por quê. Em Brasília, nós temos a tendência de cada um viver a sua vida. E quando cada um vive a sua vida, ainda reclama quando a gente, e as pessoas não dão atenção à nossa vida. Cada um vive a sua individualmente. Isso é uma tendência terrível dessa cidade. Que eu demorei muito para me adaptar a isso. E a entender que cada um, se a pessoa não quer o espaço, eu também não invado. Isso é uma coisa do meu temperamento. Mas tente pelo menos chegar perto. Tente chegar perto, tente ajudar as pessoas. Tente ser um braço amigo, um braço irmão. Tem muitas formas de ajudar, tem muitas formas de abençoar. Talvez uma das especiais é tentar viver o que Jesus viveu, ser como Jesus foi, e aí você vai abençoar muitos, até mesmo sem planejar, porque será natural na sua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite e que jamais venhamos a nos esquecer que fomos chamados para pertencer, chamados para mais ser amados, chamados para abençoar. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração. Vamos orar.